Amém, meus queridos irmãos, graças a Deus. Mais uma vez eu estou aqui com a maior alegria, maior satisfação de cumprimentar todos os meus queridos irmãos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que é motivo de muita alegria. Nesta manhã, nós queremos falar um pouquinho do nosso querido irmão Jó. É a simplicidade que aquele homem tinha, aquele conhecimento que ele tinha com Deus. Mas eu convido a igreja que está agora ouvindo, para que nós façamos uma oração. Sim, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar, meu Pai, este grande trabalho que está sendo realizado no Teu nome, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha tocar em cada irmão, em cada irmã, que venha ouvir, meu Pai, essa palavra, Senhor. E eles possam, nós possamos, Pai, ser como o Teu servo Jó, com preocupação, meu Pai, de te conhecer melhor. Amém? Amém, Jesus. Meus queridos irmãos, que muito me chamou a atenção no capítulo 1 e no versículo, meu querido irmão, no versículo, glória a Deus, 6, quando o povo de Deus ia se apresentar a Deus, Satanás não ficou atrás. Satanás ia junto com o povo de Deus. E tem gente que diz que Satanás não tem nada a ver com o povo de Deus. Não persegue, não. Não! Ontem mesmo eu passei ali na frente de uma congregação, estava um irmão falando. Satanás, ele não anda perseguindo o povo de Deus. Aí eu me lembrei de Jó. Que Jó era um homem íntegro, pois o Senhor foi quem falou para ele. Que Jó era reto, sincero e temente ao Senhor. E ia junto, ali aquele povo de Deus, ia para se apresentar a Deus e Satanás ia. E aí Deus perguntou para Satanás, tu tem visto o meu servo Jó? Ele disse, mas o que tu faz com ele? Cobre ele de bem, de bênçãos. Aí nós sabemos a história de Jó. O tanto que Jó sofreu. Deus permitiu que aconteceu tudo aquilo na vida de Jó. Às vezes nós até pensamos assim, oh Deus, mas ele era tão sincero, ele era tão fiel, ele era tão reto. E o Senhor deixou acontecer uma coisa dessa. A gente olhando, o Senhor foi dar ouvido a Satanás para mexer no teu filho tão obediente. Irmãos, mas nós olhando para a palavra do Senhor, o nosso Deus, Ele sabe o que faz. O nosso Deus, Ele é o dono da sabedoria. Quando Ele fez aquilo, quando Ele tocou, permitiu que o inimigo tocasse em Jó, era para que Jó conhecesse o Senhor. Porque o que muito me chamou a atenção, meus queridos irmãos, foi já lá no capítulo derradeiro, meu querido, do livro de Jó. Aleluia, no 42. Glória a Deus. Quando Jó diz assim, eu te ouvia com os meus ouvidos. Eu falava coisas pensando que eu estava reto, pensando que eu estava certo. Mas eu estava errado. Mas agora te vê os meus olhos. Já pensou, meus queridos? Um homem íntegro, sincero, correto, temente a Deus e ainda só ouvia falar desse Deus. Só ouvia falar com os ouvidos, mas ainda não conhecia Deus. Mas quando ele viu, que foi que ele fez, quando Jó viu Deus, irmão, o que ele fez foi se humilhar. O que ele fez, meus queridos? Jó humilhou-se perante Deus e dá-lhe glória.
Quando o ser humano, quando nós conhece Deus, a primeira coisa que nós faz é se humilhar. Mas, eu meditando, às vezes nós dizemos assim, Senhor, eu te conheço. Irmão, e Jó não conhecia Deus ainda. Ele disse, agora te vê os meus olhos, Senhor. E já era um homem temente a Deus. E nós, meus queridos, que fala quantas vezes você entra para o seu quarto e você diz assim, Deus, eu te conheço. Eu era cego, mas agora eu te vejo. Quando Jó viu Deus, ele disse, Deus, eu me arrependo. Eu falei muitas coisas sem entender. Eu falei do que eu não entendia. E Deus dizia que ele era íntegro. Dizia que ele era um homem sincero. Era um homem temente a Deus. Mas ele falava coisa, quando ele viu o Senhor, ele viu que ele falava coisa que ele não devia falar. E eu e você, que conhecemos Deus, nós dizemos que conhecemos, eu conheço Deus, eu era cego, mas agora eu vejo o Senhor. Será que nós também não se preocupa com o que nós vamos falar? Será que nós não se preocupa quando nós vamos atacar alguém? Será que o Senhor se agrada? Quando Jó viu o Senhor, ele lembrou das palavras que ele falava e sabia que ele tinha desagradado ao Senhor. E ele já foi pedindo perdão. Eu falava coisas, Senhor, que eu não entendia. E será que tudo que nós falamos nós entendemos, meus queridos irmãos? Esta atenção que o Senhor manda através da sua palavra, que nós se preocupe com o que nós vamos falar. Ah, Deus, às vezes nós falamos tantas coisas, que não é da vontade do Senhor, glória a Deus. E nós achamos que estamos nos satisfazendo, meus queridos irmãos. Mas o Senhor está ficando entristecido com o seu povo, por causa de muita heresia que fala, por muito ataque que faz uns aos outros. E o Senhor não quer essas coisas, meus amores, meus queridos irmãos. Mas o Senhor quer que todos nós se amem, que nós respeite as decisões uns dos outros. Irmãos, vamos tocar em Jesus. Irmão, vamos querer, meus queridos irmãos, conhecer mais a Deus. Às vezes nós temos muita intimidade. Nós achamos que temos intimidade, porque já conhecemos Deus demais. Nós entramos para o nosso quarto e chegamos lá, vamos falar, Senhor, queremos que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo. Quem somos nós, irmão, para ensinar ao Senhor? Jó, irmão, quando conheceu o Senhor, ele disse, Deus, eu te peço e o Senhor me ensina. Então vamos fazer assim, meus queridos irmãos. Jesus está voltando, Jesus está vindo para a sua igreja se converter cada dia. O Senhor quer vir buscar um povo santo, íntegro, reto, sincero. Jó ainda não conhecia Deus, mas aquele sofrimento foi para ele conhecer o Senhor. Jó vai conhecer a Deus quando ele estava clamando, quando ele estava orando pelos seus inimigos. Irmão, vamos ver onde é que nós estamos. Vamos ver o que nós estamos fazendo. Vamos ver o que nós estamos plantando. Vamos ver o que nós estamos fazendo, meus queridos. Vamos orar uns pelos outros. Vamos se converter cada dia. E vamos dizer, Deus, te revela para mim, como o Senhor se revelou para o teu servo Jó. Quando ele te viu, ele se humilhou. Esse tema dessa leitura, dessa pregação, é Jó viu o Senhor e se humilhou diante do Senhor. Que nós também venhamos ver o Senhor como Jó viu e se humilhou. Não vamos atacar, mas vamos pensar antes de falar, irmãos. Jó se arrependeu de muitas coisas que ele falou. Quando ele viu o Senhor, ele se arrependeu. Ele disse, eu falava coisas que não entendia.
E nós, às vezes, nós dizemos, Senhor, agora eu te vejo. Eu era cega, eu era cego, e agora eu te vejo. E continua falando coisas desagradáveis. Ah, meus queridos irmãos, é tempo de nós voltar atrás, é tempo de nós voltar ao princípio, é tempo de nós se arrepender, porque Jesus está voltando. Os sinais estão mostrando que a vinda do Senhor se aproxima. E vamos orar uns pelos outros, pela igreja do Senhor. Vamos orar, meus queridos, e pedir perdão, apertar a mão dos irmãos, e o que passou, passou, porque agora nós somos as novas criaturas em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e continue conosco para todo sempre. Amém, Jesus, amém. Até que o Senhor tem nos ajudado.